Quinta-feira de Natal, 25 de dezembro de 2014. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que nós preparamos para esta edição. Hoje nós vamos falar sobre os mitos do trabalho infantil. No estúdio a gente conversa com uma psicóloga sobre o sentimento de fim de ano que toma conta da maioria das pessoas. E ainda na última reportagem da série Cristo e as Religiões, saiba qual é o verdadeiro sentido da data para os católicos. Então você já sabe, continue conosco porque aqui você encontra mais conteúdo. Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro. Trabalhar na infância não faz mal. É melhor trabalhar do que ficar à toa. Crianças que trabalham ajudam a família. Quantas vezes você já ouviu isso? E esses são apenas alguns dos mitos relacionados ao trabalho infantil. Denunciar, fiscalizar, garantir políticas públicas são algumas das ações no combate a esta realidade. Crianças ou adolescentes que trabalham deixam de viver uma fase importante da vida. Veja na reportagem de Afani Baruffi, Clayton Abreu e Moacir Prestes. As nossas histórias se retratam no tempo. A infância não adormece em nós. Somos hoje muito da criança que fomos ontem. E na fase em que construímos as percepções do mundo, basta brincar, estudar para apurar o saber, andar sem se preocupar com o correr das horas. Essa deveria ser uma imagem comum. Só que nem sempre funciona assim. A única coisa que ele pensava é se eu ia trabalhar. Ele queria ganhar dinheiro e nas minhas costas. Ele queria que eu fosse trabalhar. Ele me ligava, daí tá bem, vai voltar a trabalhar? O acidente foi na quinta, ele me ligou na sexta, queria que eu voltasse na segunda. É crítica a coisa, porque o que eu passei, não quero que ninguém passe. Ó. O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 200 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E a exploração funciona quase que de maneira invisível, silenciosa. Mas, com um pouco de paciência, a gente acaba encontrando os ruídos. Fim de tarde em Carazinho, cidade do norte do Rio Grande do Sul, distante 284 quilômetros da capital gaúcha. A população do município fica perto dos 62 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Acompanhada de 2 fiscais do Ministério do Trabalho, nossa equipe de reportagem encontra 2 adolescentes, um com 16 anos, o outro com 17. Faz poucas semanas que os 2 foram empregados irregularmente nesta oficina de chapeação e pintura de automóveis. Ao invés da escola, a lixa, a tinta, a sujeira. Você estuda? Eu não. Não estuda. Parou em que ano? Fiscalizar ações de trabalho infantil dentro de uma área de 155 municípios é tarefa da Áurea e do Tadeu. Quem cuida de você, quem é responsável, eu vou precisar do nome, do endereço e do telefone. Porque a gente vai ter que entrar em contato com eles. Vocês puderam constatar que é uma atividade totalmente insalubre, né? As crianças estavam todas sujas de pó, de tinta, que é tóxico, né? E a gente procede ao afastamento desses menores, a gente comunica aos pais e fazemos uma rescisão do contrato de trabalho deles lá na nossa gerência, na presença dos responsáveis, para fazer a exclusão desse contrato de trabalho, tá? E o empregador fica proibido aliás, já é proibido por lei, né? Mas a gente julga como crime de desobediência caso ele volte a empregar trabalhador infantil em uma atividade insalubre, né? Em todo o país, ainda existem cerca de 3.500.000 pessoas com idade entre 5 e 17 anos trabalhando.
De acordo com a legislação, o adolescente só pode trabalhar a partir dos 14 anos e integrado a programas de aprendizagem profissional, respeitando carga horária e frequência escolar. E a partir dos 18, o jovem vira adulto para o trabalho, pode então escolher a atividade profissional. No Brasil, nos últimos 5 anos, foram registradas 110 mortes de crianças em situação de trabalho. Foram cerca de 12 mil acidentes. Este adolescente de Passo Fundo trabalha desde os 14 e aos 17 teve o pé esmagado. Eu, que não era carteira assinada, toda semana ele vinha, tá aqui, 200 pila. Eu recebia 200 por semana. Tava ali como se fosse um chapa. Eu poderia ter amputado na parte do pé ali, porque do tendão, porque daí se apodrecesse o tendão, daí não teria mais uso, né? E o cara poderia ter amputado aquela parte ali. Daí que bateu um gelo e tal, por causa de medo, sair, perder, coisa assim, tipo, jogar bola, correr, não vai ser a mesma coisa, né? Atualmente, o adolescente vem recebendo o acompanhamento de uma psicóloga e de uma assistente social ligadas ao programa de erradicação ao trabalho infantil. A iniciativa é do governo federal. Em Passo Fundo, o programa é desenvolvido desde 2013. Todos esses jogos chegam até nós, né, e a gente acaba assim dando encaminhamentos para que eles saiam dessa condição, né, dessa situação. E não deixar explorar mais esse adolescente, como acontece com vários, né, que essas mão de obra barata. Aqui na cidade de Passo Fundo, a gente encontra trabalho infantil normalmente na questão de oficinas mecânicas, postos de lavagem e supermercados. Empacotador, fazer entrega para clientes que são mais antigos, tal, usam infelizmente a mão de obra infantil para tal atividade. Ultimamente a gente está percebendo também uma elevação nos números de trabalho infantil no tocante à panfletagem. Não culpabilizar a família, em primeiro lugar, né? Porque essa família ela pode estar em situação de pobreza, essa criança ela pode estar indo trabalhar, às vezes inclusive sem a família estar sabendo. Em outros momentos, ela pode estar indo trabalhar com a ciência e com a exigência da família, mas existem diferentes situações. E há também muitos mitos que o cercam. O primeiro grande mito é de que o trabalho vai disciplinar a criança e vai tornar a criança melhor, mais responsável. Mas e para as famílias que não têm como dar condições dos seus filhos estudarem e se desenvolverem? Então resta só a opção trabalho ou rua, trabalho ou roubo, trabalho ou drogas, né? Então esse mito ele reforça, em alguma medida, a nossa incompetência enquanto sociedade, instituições, de olhar para a infância como um lugar universal. É claro que a pobreza realmente é um fator que leva a criança a trabalhar. E aqui eu poderia citar aqui no tocante ao Rio Grande do Sul o fator cultural é muito forte aqui. Aqui realmente, principalmente no interior, as pessoas elas acham legal, acham digno o menor trabalhar. Elas se orgulham do fato da criança estar trabalhando desde cedo. O Robson hoje divide o tempo entre a escola e os cursos de capacitação profissional. Ele está em busca de um emprego como aprendiz. Porém, há 10 meses, a rotina do menino era bem diferente. Com 13 anos, ele chegou a trabalhar 6 horas diárias em uma autoelétrica de Passo Fundo. Tocava lâmpada de carro, de caminhão e serviço, mais uns servicinhos aí. O Ministério do Trabalho identificou toda uma situação irregular na contratação desse jovem, que ele já estava em atividade profissional, e nós tínhamos as informações de algumas empresas que estavam com dificuldade de captar esses jovens. Então nós intermediamos essa relação. E de imediato, então, uma empresa aqui de Passo Fundo absorveu esse jovem, o contratou e hoje ele é nosso aluno, ele está já há umas 3 semanas dentro da atividade teórica, né, em sala de aula. Então ele depois já vai passar para a atividade prática supervisionada na empresa. Bem melhor, para mim eu acho bem melhor que lá. Nós ainda temos aí muita coisa a fazer. E a primeira delas é estudar, denunciar, pensar alternativas de enfrentamento e fortalecer as políticas públicas com a criação de programas, projetos. Criança deve assumir papel de criança. Essa é sua responsabilidade. E a infância não pode desaparecer em meio ao trabalho. Ela precisa ser preservada.
junto ao direito à educação ao brincar. Pode esperar, o tempo nos dirá, e nada como um dia após o outro. O tempo dirá, E se você sabe de alguma irregularidade, um dos telefones para fazer a denúncia em Passo Fundo é o 33 12 30 70. Hoje é Natal e nessa época do ano as pessoas ficam mais sensíveis. Muitos querem resolver antigas pendências, virar o ano com questões resolvidas, mas nem sempre isso é possível. Para falar mais sobre esse sentimento de fim de ano que toma conta da maioria das pessoas, a gente recebe hoje aqui no estúdio a psicóloga Isis Viana Potker. Seja bem-vinda, Isis. Obrigada, Raquel. Isis, eu queria que você começasse falando para a gente sobre essa sensibilidade das pessoas. Durante essa época as pessoas ficam um pouquinho mais sensíveis, me parece. Sem dúvida, é uma época de balanço, né? Ver o que eu consegui conquistar, o que ficou pendente. E é uma época sensível por si só, por ter esse valor, né? Agregado de família, de reavaliar conceitos. Então as pessoas ficam sim mais sensíveis, mais ansiosas, né? Pensando em planejamentos futuros, o que eu quero para esse ano que está chegando, a questão da obrigatoriedade de ser uma época feliz também, né? E aí muita gente não está no clima do Natal e se sente mal por isso, né? Eu estou vendo tanta gente feliz, tanta gente contente e eu tenho alguma pendência não realizada, então eu não estou no espírito natalino e isso deixa as pessoas um pouco mais chocadas com essa realidade de fim de ano. Isso tem aumentado a busca, a procura, então, por consultas? Você que é psicóloga, tem notado esse aumento? Com certeza. Eu sempre digo que a época de Natal, Ano Novo, é um período em que as pessoas buscam uma ajuda, né? Porque eu percebi que eu não consegui o ano inteiro fazer sozinho e ou tentei e me frustrei, algumas coisas não deram certo, e aí eu vou procurar, então, uma ajuda especializada para tratar de assuntos que, às vezes, eu tento colocar em prática, mas é algo pessoal que está me impedindo, é uma barreira emocional que eu acabei criando, a própria pouca ou baixa tolerância à frustração, né? Não saber lidar com o que eu não consegui, ao invés de usar isso como uma ansiedade para ação, eu acabo me paralisando. Agora, Isis, a gente fala na busca, não pela perfeição, mas pelo melhor possível. Isso é intrínseco do ser humano, buscar essa melhor qualidade possível sempre, o que nem sempre é possível? Sim, é um fato que desencadeia muitos pensamentos, né? Nós somos seres sempre desejantes e queremos estar o mais próximo da perfeição possível, né? Isso também acaba sendo um fator bastante ansiogênico, porque nós nos estabelecemos metas às vezes surreais, né? Então, uma das questões em que nós trabalhamos bastante nessa época é o planejamento detalhado, né? Que passos eu preciso dar pequenos em que eu vá conseguir não estabelecer metas tão distantes ou objetivos em que eu sei que eu não vou conseguir dar conta para não dar aquele famoso tiro no pé, né? Então, é um fator bem presente no dia a dia das pessoas, reavaliar isso e temer o novo também, né? Será que a correria que a gente vive, Isis, hoje, a vida do ser humano está muito corrida, as pessoas às vezes não têm tempo nem sequer a família para fazer uma refeição. Será que isso implica também nessas condições que a gente chega no fim do ano? Eu diria que sim, porque nós acabamos sempre combinando, né, as coisas. Um exemplo típico é você encontrar um amigo, vamos combinar uma janta, vamos combinar um almoço, né, um churrasco, um chimarrão, e só fica no vamos combinar. Nós não conseguimos fazer a ligação, planejar esse encontro e passam-se os dias, passam as semanas, quando vem passa-se o mês e o ano. Nessa época a gente fala muito na síndrome do ano novo, né, que é algo onde as pessoas ficam sensíveis e por fazer esse balanço e ver que eu não consegui realizar algumas coisas, eu acabo me vendo não infeliz, mas um pouco mais entristecido do que o comum. E como eu vejo todos à minha volta felizes, comemorando o Natal, com as famílias e no espírito natalino, eu penso, opa, o que há de errado comigo? Na verdade, é um fator que não foi trabalhado durante o ano inteiro e que agora veio à tona nessa época.
Então, com certeza, essa correria do ano todo acabou impedindo, muitas vezes, que você se olhe para dentro, reflita, consiga estabelecer metas interiores para você externalizar essa felicidade posterior, né? Essa seria a dica, então, para já começar um ano novo? A gente está aí no Natal, para já começar um ano novo, então, com o pé direito mesmo? Com certeza. Penso que você tem que estar bem com você mesmo para poder estar bem para outra pessoa. E para você não chegar no próximo ano com essa mesma sensação, alguma coisa precisa ser feita. Mudanças precisam acontecer. Se você não consegue sozinho, procurar essa ajuda, porque existem pessoas disponíveis para isso, profissionais que podem orientar, para que você consiga, então, sair do chão. Planejar o que te faz feliz. Uma meta muito ampla, ser feliz, mas que pequenos passos eu posso dar? É iniciar uma academia, é parar de fumar, é fazer um curso novo. Se eu estou me sentindo ilhado e não consigo fazer isso, vou buscar menores metas, passos pequenininhos, para que no fim do ano, sim, eu consiga ter feito um movimento grande. Tá joia, Isis. A gente agradece, então, a sua participação nesse dia 25, Natal, com essas informações aí para o pessoal começar o ano já muito bem. Eu que agradeço e desejo um ótimo Natal e um excelente ano novo a todos. Obrigada. E depois do intervalo tem a previsão do tempo e ainda a nossa última reportagem da série Cristo e as Religiões sobre o Natal. Nós voltamos em seguida.